hoje aqui, irmão, porque Deus tem falado poderosamente aqui. É interessante que tudo do que o nosso pastor falou para o nosso obreiro aqui, Eric, é o que a gente está conversando, é isso? Só, é tipo assim, acho que é Salmo 82. Uma coisa disse Deus e 2 vezes eu ouvi. Entendeu? Só confirmou. Então Deus tem falado poderosamente. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que Deus usa poderosamente. O banquete, ele está aqui, irmão. Vamos ficar ligado que Deus está ligado. Vamos continuar ligado que Deus, ele está falando. Não se preocupa com o horário de ir embora, não, que o pastor deu liberdade para ir até às 23 horas. E se Deus quiser, nós vamos, amém? Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu fico feliz de ver esses jovens pregando assim, porque quem sabe, né, o pai conhece o filho, né, irmão? Como esses jovens, eles estavam lá, como chegaram lá, como esse jovem estava no tráfico, né, irmão? E Deus tirou do tráfico. Para a sociedade não tinha mais jeito. A sociedade diz: tem que matar, tem que fazer isso e outro. Mas Jesus fala: não. Jesus fala: deixa comigo que eu trabalho. E está aí pregando com autoridade. Então isso é um mistério, né, irmão? Onde que a sociedade rejeita, mas Deus, ele não rejeita. Não rejeita. A Bíblia relata que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e entendidas. É uma palavra que eu sempre falo isso. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as coisas desprezíveis, aquelas que não são, para aniquilar as que são, né? Ou seja, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelo mundo, rejeitado pela família, rejeitado pelo Senhor, rejeitado pela comunidade, né? Jesus pega, purifica, santifica e enche o Espírito Santo e levanta na terra. É você mesmo que Deus, ele quer levantar. Amém? 2 Samuel capítulo 6, versículo 9, né? Uma palavra que Deus, ele falou muito comigo e fala muito comigo esses dias, né? Deus tem falado comigo. Lembro que quarta-feira passada a irmã trouxe uma palavra aqui sobre a presença de Deus. Isso me chamou a atenção, tem me chamado, né? E eu falei assim: isso é verdade. Então vamos lá, se Deus me der essa oportunidade, eu vou tentar expressar o que o Senhor colocar no meu coração para o seu povo, né, irmão? Agradeço ao meu pastor, ao nosso pastor Walter, pela responsabilidade, né, irmão? Pela confiança que ele tem em nós. O nosso pastor William também, né, pela oportunidade de estarmos aqui, né? Mais um membro da nossa família aí. Que Deus venha abençoar ele e a sua família rica e abundantemente. E peço, como o nosso pastor falou com muita propriedade aqui, ora por esses jovens aí. Tem outros jovens que estão para vir através deles, né? Porque só eu sei como eles estavam. Só eu sei. Se você, eu olho, eu fico maravilhado, eu fico rindo ali, porque eu vi como eles estavam. Não dá nem para falar, meu irmão. Fico maravilhado. Eu só louvo a Deus e vejo que a presença de Deus na vida do homem transforma realmente. Amém? Livro de 2 Samuel capítulo 6, versículo 9, é isso? Vamos lá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Vou repetir. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Pai, unindo a minha oração com a do teu filho, Pai, em concordância com a oração do teu filho, Pai, pedindo a ti, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de mim, Pai, misericórdia da tua igreja, Pai, que não seja eu a falar como nunca é, Pai, mas eu falo contigo assim como o teu filho Paulo, Pai, escreve nas suas cartas, Pai, que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório os mistérios do Evangelho. Toma a frente, Pai, da vitória em nome de Jesus. Irmão, a gente tem olhado, né, como a nossa igreja, ela anda nos dias de hoje, né, como a necessidade de Deus, como se faz mais que necessário a necessidade da presença de Deus na vida do homem, nesse mundo de ilusão, nesse mundo de mentira. Eu estava meditando
estava conversando com o Eric sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 3, a Bíblia relata que Nicodemos, ele vai ter de noite com Jesus e fala o seguinte: mestre, sabemos que és mestre em Israel, porque para fazer os sinais que tu fazes, ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Aí Jesus olha para ele e fala assim: ó, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino do céu. Aí ele fala: mas como pode ser isso? Aí Jesus fala para ele assim: aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. E ele não entendeu esse mistério, irmão. Aí ele fala para ele assim: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Essa admiração de Jesus, não é que Jesus ficou admirado com aquela pergunta dele, não, porque Jesus conhece o homem. Jesus está querendo falar para ele: mas se você não entende isso, você está na sinagoga constantemente trazendo a palavra ali, muitas vezes você está louvando, você prega, você ora, né? Você fala, tem mistério, e não entendeu que tem que nascer de novo. A água é o sepultamento, você é batizado, e quando você desce, o velho homem, a velha mulher cai por terra, e você passa a nascer de novo e vem novidade de vida. E Jesus fala: o vento sopra onde quer e não ouve a sua voz, e assim aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, ele não vive mais para ele, o eu já não comanda a vida dele, a carne já não comanda a vida dele. Quem comanda ele é Jesus, irmão. E eu meditando nessa palavra aqui sobre a arca da aliança, irmão, que simboliza a presença de Deus, a Bíblia relata, irmão, que estava ali o povo de Deus, sacerdote do Senhor em Siló, e ali estava Ofni e Finés. Diz a Bíblia que era o sacerdote do Senhor, irmão, e diz a Bíblia, irmão, que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, embora estava ali com a aliança, estava com a arca da aliança com ele, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E diz a Bíblia que Deus, ele fala para Eli, repreende Eli, irmão, e Eli não fala nada. Eli chega ao ponto até de falar com os filhos dele: filho, não é bom o que vocês fazem, pecando o homem contra o homem, os juízes da terra o julgarão, mas pecando o homem contra o Senhor, quem vai ter misericórdia? Não tem como. E diz a Bíblia que eles não deram ouvido ao seu pai, porque Deus os queria matar. Olha só que coisa terrível. Diz a Bíblia vem dizendo que eles eram chamados até de filho de Belial, irmão. O filho de Belial, o que é filho de Belial? Era filho de diabo. Diz a Bíblia, irmão, que eles tinham um moço, que eles comandavam aquele moço, e aquele moço, ele tinha um garfo de 3 dentes, e quando o povo ia levar a oferta para o Senhor, diz a Bíblia que eles enfiavam o garfo na oferta do povo, irmão, e enfiavam o garfo, olha só, irmão, na caldeira, na marmita, olha só, na panela, olha só, irmão, e tirava tudo que vira muito. Eu pensei: que mistério é esse de tridente? Olha só, irmão, o que a gente entende com isso, irmão? Diz a Bíblia que os pecados deles eram tão grandes, irmão, ao ponto de se deitar com as mulheres, irmão, que ia aos bancos à tenda da congregação. A gente para examinar isso, irmão, isso não é diferente do dia de hoje. Uma coisa de lá atrás está acontecendo no dia de hoje. E olha que eles eram responsáveis pela arca da aliança. Olha só que mistério, irmão, aos bancos. Aí eu fiquei meditando nisso, o que seria, irmão, enfiar o garfo, o tridente na panela. Eu vim meditando nisso. A panela vem de quê? De comunhão de a mulher com o relacionamento, irmão. O diabo, quando a arca da aliança, ou seja, quando a gente viola a presença de Deus, não está digno da presença de Deus como tem que ficar. O garfo de tridente, Satanás já entra em ação, irmão. E na caldeira também, irmão. A caldeira, eu entendo como o nosso ministério, irmão. Muitas das vezes o ministério não anda à frente. Muitas vezes Deus chama, tem um mistério para a gente pregar a palavra, e muitas vezes vem empecilho, vem a timidez, vem o recuo, a gente não consegue, cria várias barreiras, cria várias muralhas, irmão, e impede de se lançar, porque o capeta enfia o garfo aquele tridente, aquele garfo de 3 dentes para impedir de prosperar, irmão. Jeová, o que é isso? E marmita, o que é isso? A marmita vem do trabalho, irmão. O capeta com garfo de 3 dentes, ele vai enviar para que o trabalho não produza. Está até trabalhando, mas não produz, irmão. Está até trabalhando, mas não produz. Porque o capeta, aquele garfo de 3 dentes, ele enfia o garfo e impede da gente crescer. Jeová, que mistério é esse? E diz a Bíblia, irmão, que por conta daquele pecado, Deus levanta Samuel e lança uma profecia para Samuel que ia fazer algo por conta da desobediência daqueles homens, Ofni e Finés, que
e enchia os ouvidos de todos aqueles que ouvissem o que Deus ia fazer, porque a arca da aliança, olha só, irmão, a arca da aliança estava ali na tenda da congregação, e mesmo assim, Jeová o grande permitiu que Satanás, ele com um garfo dele de 3 dentes, olha só, irmão, se andava no meio do povo, dentro da tenda da congregação, olha só, irmão. E Deus deixou correr frouxo. Muitas das vezes, o perigo é isso. Muitas das vezes não tem repreensão da parte de Deus. A gente anda segundo a vontade do nosso coração e a vontade do nosso pensamento, achando que não está acontecendo nada. Ora a Deus para ter repreensão. Ora a Deus para Deus falar contigo em sonho. Ora a Deus para Deus levantar um pastor para te falar. Deus levantar um profeta, levantar um irmão, até um inimigo. Porque quando Deus deixa de lado, já começa a ficar preocupado. Se está desconcertado, se está errado, se tem inveja, procura se consertar. Quando Jeová para de cobrar, irmão, é que Jeová já entregou, irmão, já entregou. Olha só que coisa terrível. E diz a Bíblia, irmão, que se cumpriu o dia, veio a guerra travada, veio os filisteus, eles atacaram o povo, e diz a Bíblia que o povo ficou apavorado, e 4.000 homens foram mortos naquela guerra. E diz a Bíblia que os anciões ficaram desesperados. O que aconteceu? Por que Jeová? Olha a pergunta deles: por que Jeová permitiu que a gente perdesse a guerra? Muitas das vezes a gente perde a guerra, sabe por quê, irmão? A arca da aliança, a presença de Deus até está conosco, mas nós estamos desconcertados. A cobrança não vem, mas tem o tempo certo da cobrança ali. Eles não entenderam por que estavam perdendo a guerra. E diz a Bíblia, irmão, que vamos pegar a arca da aliança e chamar a arca da aliança e botar a arca da aliança. E quem estava lá? Ofni e Finé, aqueles homens desconcertados, chamaram eles lá, o sacerdote do Senhor. E diz a Bíblia, irmão, que houve a mortandade no meio do arraial, a ponto de 30.000 homens morreram. E os inimigos levaram a arca do Senhor. O que me chama a atenção também é que quando eles trouxeram a arca do Senhor, houve um reboliço no meio do arraial, a ponto de estremecer a terra. Diz que a terra estremeceu, os filisteus falaram: que barulho é esse? O que está acontecendo? Aí alguém vai falar: a arca da aliança chegou lá em Israel, a arca da aliança. Aí, meu Deus, ai de nós, vamos morrer. Esses deuses são os deuses terríveis que destruíram o Egito, vamos morrer. Aí eles falam assim: filisteu, esforçai, ó filisteu, esforçai, senão a gente vai fazer escravo deles, assim como eles são nossos. Sabe o que é isso aí, irmão? O diabo, tu acha que o diabo vai entregar de bandeja as suas promessas? Ele vai lutar para destruir tua família, ele vai lutar para destruir teu ministério, ele vai lutar para destruir teu casamento, ele vai lutar para destruir teu filho, ele vai lutar para impedir de você prosperar, de você ir para a faculdade, ele vai fazer de tudo para impedir, ele vai se esforçar. Mas se você estiver na posição e tapou a brecha e botou Bíblia e matemática, Bíblia e português, Bíblia e ciência, o capeta vai bater em retirada. Mas nesse caso aqui, irmão, estava desconcertado. Diz a Bíblia que a glória de Deus foi-se embora, furtaram a arca de Deus. Diz ali que os filisteus levaram a arca de Deus, irmão. Olha só, irmão, que coisa terrível. Ao ponto daquele sacerdote do Senhor, morreram os dois no mesmo dia e levaram a arca do Senhor. E eu comecei a meditar essa palavra, ela tirou meu sono durante 3 noites. Meditando nisso, diz a Bíblia que os filisteus levaram a arca do Senhor e levaram para a cidade de Asdod. E lá na cidade de Asdod colocaram no templo do Deus dele, Dagom. E quando colocaram a arca do Senhor lá em Asdod, lá com o Deus dele, Dagom, diz a Bíblia, irmão, que chegou de madrugada e levantaram, estava Dagom prostrado diante da arca. Ei, que é isso? Que é isso aí? Não, derrubou o nosso Deus. Aí pegou, botou o Deus em pé de novo. E diz aí, quando chegou na outra madrugada, o Deus deles estavam prostrados, só que já estava cortado a cabeça e sem os braços. E eles ficaram no limiar. Olha só, irmão, o limiar é o que? Na subida da porta, assim, ó, a cabeça e os braços, o limiar na entrada. O que eu entendo com isso? Onde a presença de Deus está, Satanás não trabalha. Entenda isso. Se você tiver na presença de Deus e na posição, Satanás não trabalha. Na tua casa não entra. E se entrar, fica desnorteado, vai te prostrar. Imagina sem cabeça. Imagina ele sem cabeça e sem braço. Imagina sem cabeça. Se prostrou diante da arca da aliança. Aleluia. E diz a Bíblia que o povo de Asdod ficou desesperado.
parte secreta. O que eu meditando em chamar? O que está querendo falar com isso? O que está oculto, muitas vezes por fora, prega, louva, canta, mas o que está oculto contamina. E a enfermidade vem, o esfriamento vem, a tristeza vem, coisas ruins acontecem, porque o que está oculto está contaminado. É necessário botar para fora. E levaram até Ecrón, e chegando em Ecrón, diz a Bíblia que o clamor do povo foi tão grande, foi tão terrível, irmão. Eles clamaram, diz a Bíblia que chegou até o céu, a praga que foi enviada. Ele: não fique a arca da aliança conosco, não fique a arca da aliança conosco. Vamos enviar a arca da aliança de volta ao povo de Israel. Vamos enviar. Eles chamaram o sacerdote do Deus de Dagom dele, e diz que a Bíblia está morrendo muita gente, irmão. Por quê? Por causa da presença de Deus. Olha só, irmão, a arca da aliança, a presença de Deus, e muita gente morrendo na presença de Deus. Olha só o mistério. E chamaram os sacerdotes dele. O que a gente faz? Ó, o que acontece? São 5 cidades, então tem que fazer 5 hemorroidas de ouro, enviarem, colocarem na arca, e devolve a arca para o povo de Israel. E diz a Bíblia que eles botam no carro novo, e boiou e bota lá e manda. E diz a Bíblia que eles fazem o seguinte: bota no carro e manda. Se subir para Bet-Semes, que vai de contra Israel, né? A cidade de Israel, que fazia fronteira com filisteus, é Deus que está fazendo isso por nós. Se não é Deus, é coincidência. Diz a Bíblia que eles botaram, eu fiquei meditando nisso. Diz a Bíblia que quando eles botaram e soltaram as vacas, ela está mais na posição, que é muito crente, foi direto. E diz a Bíblia que as vacas foram gritando, berrando. Eu meditando, o que essa vaca estava berrando ali? Eu meditando, estava dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E foi de encontro a Bet-Semes. E chegando lá em Bet-Semes, chegaram no campo de Josué, o Bet-Semita, eles ficaram maravilhados. Olha a arca do Senhor, olha a arca da aliança. E fizeram sacrifício na pedra que são de Jesus. E fizeram sacrifício e louvaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Maravilhados os príncipes. É verdade. Quando eles veem, olha só, quando ofereceram aquele sacrifício, aquelas hemorroidas de ouro, cessou a praga. É necessário apresentar diante da arca da aliança o que está oculto, o que a gente faz, que o pastor não vê, que a mulher não vê, que o marido não vê, que o filho não vê, mas Jeová está vendo. Quando apresentou, foi quebrada a praga, cessou a praga. E diz a Bíblia, irmão, quando eles estavam lá, irmão, a arca da aliança, irmão, quando eles chegaram diante de Jeová, o mistério foi profundo. Aleluia, glória a Jesus. Diz a Bíblia que quando chegou em Bet-Semes, que eles fizeram expiação pelo que eles queimaram, eles fizeram, apresentaram sacrifício a Deus. Diz a Bíblia que Deus feriu os Bet-Semitas ao ponto de morrer de 50 a 70 mil. Por quê? Olharam para dentro da arca. Jeová, o que tu está querendo falar comigo nessa palavra? Sabe o que é isso aí, irmão? É ficar olhando para o defeito da igreja. Ficar olhando: o pastor, ele faz isso, olha o que o irmão, ele faz aquilo, olha que o irmão Alexandre, ele faz isso, aquilo, outro, olha lá que o pastor, ele faz aquilo. Você é o diabo, eu quero apontar o defeito. Diz a Bíblia que a igreja é santa, mas cheia de homens falhos. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só, ainda que a arca da aliança estava no meio do povo, ele começou a fazer certo, mas foi olhar para dentro da arca, irmão, e Deus feriu. E irmão, ora por mim, tenha misericórdia, porque eu sou falho, eu peco, eu erro, eu tranquilo, mas o importante é estar na presença de Deus. O importante é tapar a brecha e continuar caminhando, que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Diz a Bíblia, irmão, que eles ficaram desesperados. Aí diz a Bíblia que um deles teve uma ideia mirabolante. Não tem como ficar diante da arca da aliança. Não tem como. Olha só, irmão, a coisa é tão séria. Eu vou chegar onde eu quero chegar. É tão séria que eles falaram assim: não tem como a gente ficar com a arca da aliança. Aí eles foram até Kiriat Jearim e chamou o povo de Kiriat Jearim e pediram para levar a arca da aliança e colocar lá. Onde que era Kiriat Jearim? A Bíblia lá, o significado é cidade de floresta. Ou seja, esconder a arca da aliança. Tira a arca da aliança do meio do povo, bota ela para longe de nós. E diz a Bíblia que chamaram, irmão, Abinadad, e colocaram a arca da aliança lá, e o filho dele, Eliezer, botaram para tomar conta.
E diz a Bíblia que a Arca da Aliança ficou 20 anos lá, esquecendo da Arca da Aliança, lá no meio do mato, irmão. E eu estava meditando, tem uma Bíblia que traduz diferente, diz que o povo suspirou após a Arca da Aliança ficar em Criate Jearim. O que é isso, irmão? Chegaram à conclusão de que a presença de Deus estava fazendo mal. Olha só, a Arca da Aliança está fazendo. Olha como é que está o dia de hoje. Onde tem presença de Deus, é o povo que tem. Coloca lá, irmão. Baile gospel, coloca lá, irmão. É funk, coloca lá. Não tem nada a ver, pode isso, pode aquilo, pode aquele outro. Não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa subir monte, não ora pela madrugada, não perdoa o irmão, fale o que tu quiser. Olha só, irmão, eles estão chegando à conclusão que a Arca da Aliança, ela traz maldição. Sabe por quê? Quando a Arca da Aliança vem levante do inferno, Satanás se levanta para tentar tirar você da Arca da Aliança. Vem tribulação no casamento, vem tribulação no filho, vem desemprego, Deus permite, vem enfermidade, Deus permite, vem tentação, vem contenda, vem calúnia, vem difamação, o vento sopra tudo quanto é lado. Mas se tu tiver na posição, no tempo de Jeová, ele vai te exaltar. Mas aí, irmão, ninguém quer, não. Tchau de nós, a Arca da Aliança. Vamos suspirar, porque a luta é grande. Não vale a pena ficar com a Arca da Aliança na nossa vida. Não vale a pena ter a presença de Deus. Deus santo, glória. O tempo passou. Glória. O tempo passou. Veio o rei Saul. Você vê, 20 anos lá. Rei Saul governou 40 anos de Israel. Praticamente 60 anos, né? Aí veio o rei Davi, homem segundo o coração de Deus. O que ele falou? Não, a presença de Deus é que dá vitória. A Arca da Aliança. Olha quantas guerras o povo conquistou. Olha quantas guerras o povo teve na Arca da Aliança. Não, já estava sentado no reino, já era rei. Não, eu sou rei, mas eu quero a Arca de Deus. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Igreja, é o que nós temos que falar, o inferno todo escutar. Nós precisamos da presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a Arca da Aliança, ai de nós, vamos perecer. Não tem esse negócio de estar com a presença de Deus na tua vida. Vem praga, não vem praga não, irmão. A luta é grande, e se você peca, e se você erra, parabéns pra você, porque eu também pego, mas eu também erro. Mas eu digo pra ti, eu não largo a presença de Deus. Eu não vivo sem a presença de Deus. A igreja não vive sem a presença de Deus. Sabe por quê? Quando o pecado bater a porta, a presença de Deus vai te alertar. Não faz, para com isso. E você se arrepende e não faz, porque a presença de Deus, ela te coloca na linha. A presença de Deus, ela te impulsiona a se chegar mais a Deus. É o que eu estava falando para o nosso amigo ali mais cedo, lá de Apocalipse. Ele fala o seguinte: quem é justo, faça a justiça mais ainda. Quem é sujo, se suje mais ainda. Quem é santo, se santifique mais ainda. E quem é justo, faça justiça mais ainda. Ou seja, tu pensa que não? Cada culto é um mistério, cada culto é uma libertação. Toda vez que está buscando santificação, mais santificação você tem. Toda vez que está fazendo justiça, mais justiça você tem. Cada dia é uma liberação, um renovo. Só que é o seguinte, o pecado não é diferente. Tu pecou aqui, tu pecou ali, e vai aumentando, e vai se sujando ainda mais. Mas eu dou graças a Deus que a Arca da Aliança, ele está aqui no meio da arraial, e os filisteus estão furiosos lá fora, tentando atrás. Sabe por quê? Nessa noite, Jeová está atacando as brechas. Delamandu, Idiandevasso, Iligian, Deco, Decanto, Giganderá, Deco, Limanto, Divasso, Diganda, Echemandará, Enoikio, Ramando, Iki, Deco, Demanderá, Elamando, Semeada, Deco, Digianda, Elamando, Kian, Decantu, Kiseke, Decandara, Bandebasso. Desce na minha presença, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmão, Davi falou assim: eu quero a presença.
eu quero a Arca da Aliança. E mandou buscar. Interessante que no texto, no capítulo 6, diz que Davi, ele levanta 30 mil homens. É a quantidade de homens que morreram na época de Eli, porque a Arca da Aliança foi violada por causa do Ofni e Finéias desconcertado. Olha só, Davi, ele levanta 30 mil homens e vai buscar a Arca da Aliança. Davi chega lá em Kiriat Jearim, né? Que ela ficava no outeiro, no alto, no meio do mato, abandonada, esquecida. E chega lá, Abinadab está lá, o tempo passou, a Bíblia não fala mais de Eliezer, que era o sacerdote, pelo tempo, não sei se morreu, a Bíblia não diz, mas só sei que a Bíblia fala de Uzá e Aió, os dois filhos de Abinadab. E Davi, né, como a gente também chega na igreja, a gente vê o sacerdote, tiver ali por 20 anos, mais 60 anos ali, tem Deus ali, não é possível, tem Deus. Tem que ter Deus. E Davi vem maravilhado, louvando a Deus, né? Glorificando a Deus, aí a Arca da Aliança sendo trazida ali, ele maravilhado, e de repente a Bíblia relata que a Arca da Aliança começa a balançar, começa a tombar, e diz a Bíblia que Uzá, irmão, um dos filhos de Abinadab, ele fala, deixa que eu segurar aqui, ia balançando, eu seguro. Quando ele tocou na Arca da Aliança, diz a Bíblia que Deus o feriu e o matou ali, irmão, naquele lugar. E aquele lugar foi chamado como Pérez Uzá, ou seja, brecha de Uzá, ou pecado de Uzá, ou imprudência de Uzá. Mas aí a gente medita, poxa, só porque ele tocou na arca, Deus o matou? E o que ficou Ofni e Finéias, que fizeram aquilo tudo lá e não morreu depois de um tempo? E o povo lá, os filisteus que rodou lá, morreu gente, morreu todo mundo. E por que só dele tocar? Sabe o que eu entendo disso aqui, irmão? A arca ficou na casa dele durante vários anos e eles não fizeram nada. Enferrujada. Não é diferente da nossa vida no meio de nós, infelizmente. Muitos têm a oportunidade de ter a Arca da Aliança com eles, irmão. Muitos têm a oportunidade de ter a presença de Deus, irmão. A única que pode dar vitória, a única que pode dar sabedoria, a única que pode dar discernimento de espírito, a única que pode dar visão espiritual, a única que pode dar revelação, profecia, a única que pode repreender a fúria de Satanás, a única que pode fazer que você passe na faculdade, a única que pode queimar a enfermidade, a única que pode abater os seus inimigos, a única que pode consolar por uma perda de aperto que nós vamos passar. É a única, é a presença de Deus, irmão. A maior alegria que quando pode ter no universo é a presença de Deus, irmão. Não tem nada nesse mundo que se compara com a presença de Deus na vida do homem, se faz necessário. E o diabo tem tentado frustrar a presença de Deus na vida do homem. Quando ele vê que ele não consegue tirar, o homem está até na frente de Deus, mas deixa no canto, fica para lá. Não, hoje eu não tenho tempo, hoje não dá para ir para. Não dá não, estou trabalhando. Nada contra o trabalho de cima, mas dá para eu não vou jejuar não, porque tem um almoço bom, tem um churrasco aí domingo, eu não vou jejuar. Não dá para orar de madrugada, que eu acordo cedo da manhã. Não dá. Aí acontece muitas das vezes, perde o sono, muitas vezes vem enfermidade, não consegue dormir à noite, precisa tomar remédio para dormir. Eu digo para você, invoca mais a presença de Deus, chama mais a presença de Deus, que muitas batalhas a gente tem perdido por falta da presença de Deus na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa vida sentimental, na nossa vida conjugal e principalmente no nosso ministério. E digo para ti, sem a presença de Deus não tem vitória, sem a presença de Deus não tem como chegar ao objetivo, sem a presença de Deus não tem como você ver o céu, sem a presença de Deus não tem consolo, sem presença de Deus não tem libertação, sem presença de Deus não tem unção, sem presença de Deus não tem como você vencer. E diz a Bíblia que Davi temeu. Em outras traduções diz que Davi ficou com medo. Como trarei a Arca da Aliança? E diz a Bíblia que Davi não quis mais. Olha só, irmão. Davi não quis mais a Arca da Aliança. O que acontece com muitos? Não. Viu que o Alexandre está passando? E é crente. Não quero mais a Arca da Aliança. Viu o pastor Samuel, quem está passando lá? A presença de Deus assim? Não quero.
Mas aí, irmão, veio o testemunho. Diz a Bíblia que Davi, ele pegou, irmão, e colocou a arca da aliança na casa de Obed-edom. E diz a Bíblia que ao colocar a arca da aliança na casa de Obed-edom, Deus prosperou, fez prosperar. Acho interessante, irmão, que avisaram a Davi no versículo 2, fala assim, ó: então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi por aí, Davi foi e mandou buscar a arca da aliança. Agora eu queria ressaltar uma coisa interessante aqui. Esse abençoou aqui, irmão, diz para meditar. Em 3 meses tem como prosperar, em 3 meses tem como o homem arrumar um emprego para abençoar, um salário bom, em 3 meses tem como dar em vida, ter uma casa nova, ter um carro novo. Não, essa bênção aqui, sabe o que? É maldição quebrada. Essa bênção aqui é vida no altar. Essa bênção aqui é postura de crente. Essa bênção aqui é quando chegar perto de você sentir algo diferente. Essa bênção aqui é quando você orar, algo acontecer. Essa bênção aqui é você fugir do pecado, ter autoridade para fugir do pecado e dizer não aos pratos de Satanás. Essa bênção aqui, irmão, é olhar para você e falar assim: é a mulher de Deus, é o homem de Deus. E em 3 meses botou a vida no altar, irmão. Diz a Bíblia, irmão, que ele deu testemunho. Isso é testemunho de crente, isso é testemunho de mulher de Deus, isso é testemunho de homem de Deus. E diz ali, vai para Davi, tu não sabe como está Obed-edom. Obed-edom está cheio de Espírito Santo, está desempregado, vai estar falando mistério. Ele bota a mão, o demônio não cai. Ele está entregando revelação, profecia. Ele louva a Deus por onde ele vai. Tem mistério tremendo, sabe o que é isso? É a arca da aliança, é a arca da aliança, é a presença de Deus na vida de Obed-edom. Deus Santo é Jeová. Olha só, pegou a arca da aliança e levou. E o segundo grupo de estudiosos diz que Obed-edom foi juntinho com ela, não largou não. Diz a Bíblia, segundo você meditar mais na palavra, vai dizer que Obed-edom, ele passou a ser guarda da arca da aliança e no final chegou a ser tesoureiro de Davi, porque ele foi onde a arca da aliança estava. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para poder fechar, diz a Bíblia, eu não sei o que foi que Obed-edom falou para Davi, porque com certeza Davi foi até Obed-edom e perguntar: vem cá, ouvi falar que a arca da aliança matou muita gente, matou lá o Finéias, matou mais de 30 mil lá no povo de Israel, lá na casa dos filisteus lá, matou uma porção de gente, lá em Bet-Sim matou uma porção de gente. O que houve que na tua casa não morreu ninguém, que tá próximo, tá bonitão aí, tá sério, o que aconteceu? Eu não sei o que Obed-edom falou para ele, irmão. Eu só sei de uma coisa, irmão. Diz a Bíblia que ele botou um elfo de linho, que eu digo só de sacerdote. O rei botou, ou seja, tu é sacerdote também. E você se coloca na posição de sacerdote, bota veste de justiça, que lindo foi a justiça, e aguarda a justiça de Deus. Ele se colocou na posição ali, irmão, e diz a Bíblia que começou a levar a arca da aliança. E o mistério, irmão, no versículo 3 ele fala assim, ó: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros. Eu que me entendo isso aqui? Não está falando sacrificou o boi de carneiro, sacrificava, ou seja, é um ato contínuo, ou seja, enquanto está caminhando tem sacrifício. É sacrifício. Pensa que é fácil? Não, o pastor falou que a vitória é minha, me entregou a profecia, e Netflix, dormia, meio-dia, não precisa ir para a igreja, não precisa orar, precisa jejuar. Não, é sacrifício. Ato contínuo, cada passo um sacrifício. Cada passo um sacrifício, cada passo um sacrifício, cada passo um sacrifício. E foi indo, e foi indo, e foi indo. E diz a Bíblia, irmão, que estava lá Mical, a filha de Saul, olhando, diz a Bíblia, que Mical, olhando pela janela, vendo o rei se aproximar da arca da aliança, irmão. Diz a Bíblia que em seu coração ela zombou de Davi, irmão. Não é diferente no meio de nós. Quantas vezes você bota um propósito de se entregar a Deus, e diz a Bíblia que Davi, ele louvava a Deus com todas as tuas forças, irmão. Muitas vezes a vitória não vem porque Deus
sabe que a gente pode orar mais. Deus sabe que a gente pode ter mais compromisso com Ele na casa dele. Deus sabe que a gente pode estar descendo mais na presença dele. E Davi diz a Bíblia que ele foi com todas as tuas forças, com todas as tuas forças, ao ponto de quem estava olhando pela janela achou estranho aquilo. Ela está indo na igreja direto, ela está buscando direto. O que é isso? Como mais? Quer me desmar? Está lendo muita Bíblia, olhando pela janela. E diz a Bíblia, irmão, que Davi, ele repartiu isso aqui, é lindo isso aqui, irmão. Diz a Bíblia que no versículo 19, e repartiu a todo o povo, a multidão. Ele diz a Bíblia que ele deu um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. O que é um bolo de pão? Eu meditei nisso. Um bolo vem o quê? Na festividade, para comemorar alguma coisa, né? Da festividade, da alegre, do aniversário. Ou seja, tem vitórias tremendas para você na presença de Deus, né? Tem vitória onde a arca da aliança está. Tem vitória para o povo dele. E o pão? O pão é na angústia. O pão é quando vier a escassez. O pão é quando vier a tribulação. O pão é quando vier a falta. Ele vai te alimentar e vai te sustentar, porque tu está na presença de Deus. E um bom pedaço de carne, isso é prosperidade na presença de Deus. E um frasco de vinho, foi falando aqui na oração, é o Espírito Santo. Onde tem presença de Deus, tem o Espírito Santo que nos consola do pecado, da justiça, do juízo, e intercede por nós quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente vacina, quando a gente fraqueja. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E mais ainda, ele é o paracleto, ele é o advogado que compra a tua briga diante de Satanás quando ele vem com o dedo sujo te acusar. Então, quando a presença de Deus está na nossa vida, tem Espírito Santo, tem pão, tem vinho, tem bolo, tem comemoração, porque onde tem presença de Deus, tem Deus. Aleluia, glória a Deus. Davi feliz da vida com ela de livro, chegando em casa, e diz a Bíblia que Mical, filha de Saul, ela chama Davi de vagabundo, porque está indo para a igreja muito, porque está jejuando muito, porque só quer saber de culto, porque só quer saber de abençoar o pastor, de orar pelo pastor, de ofertante, é dizimista. E ela fala: é bom isso, você se imputou. Chamou ele de se imputou, irmão. Olha só, irmão, se imputou, né, como um vadio diante dessas servas aí do teu servo. Aí Davi fala para ela uma coisa que é interessante, que isso aqui foi o crucial, infelizmente, para a vida dela, que era a filha de Saul. E ele fala: olha só, diante de Deus, da arca da aliança, que escolheu a mim do que o teu pai e toda a sua descendência. Olha só, era para ser, a coisa é tão séria que se não fosse Saul, podia ser descendente de Saul, mas Jeová falou que não, escolheu Davi, recusou tudo. E ali, se ela estivesse na presença de Deus, se ela estivesse junto com Davi, adorando a Deus ali, poderia ter descendência dela, poderia ter saído um filho dela para dar continuidade, mas ela não, ela desprezou a presença de Deus. E diz a Bíblia, irmão, que ela não teve filho até o dia da sua morte. Sabe o que eu entendo com isso aí? Muita gente que está olhando pela janela não vai atrás da promessa de Deus. Fica onde está a presença de Deus. Permanece onde está a arca da aliança. Tem luta sim, tem prova sim, tem perseguição sim, mas se coloca na posição. Pastor, eu não sei falar, eu até gosto da Bíblia, eu não sei pregar. Fala isso não, gente. Fala isso não. Deus quer te usar, Deus quer nos usar. Olha como o mundo está, olha como a igreja está. A visão está sendo distorcida de grande parte da igreja. Estou mostrando um caminho diferente do que a presença de Deus quer de nós. Deus chama a gente para uma santificação, Deus chama a gente para uma humilhação. Davi falou: diante da arca da aliança, diante da presença de Deus, eu me desprezarei e me humilharei mais ainda. E ele fala: enquanto as servas que tu disse que vão me desprezar, eu serei honrado. E não foi diferença, ele foi honrado. E digo para ti: se humilha diante da presença de Deus. Essa situação que tu está passando agora requer descer, se humilhar, não diante do homem, é diante da presença de Deus, porque essa situação é Deus permitindo. Mas não perca a presença de Deus, fica com ela por onde você for, busca o Deus Todo-Poderoso, mortifica as obras da carne, busca a Deus
Deus nós não somos nada. Enquanto muitos que estão olhando pela janela estão perdendo, irmão, oportunidade de herdar as promessas de Deus e vão ficar estéril, não vai receber a bênção. Quem olha pela janela não vai receber a bênção. Quem está te apontando, quem está apontando a igreja, quem está apontando o pastor, quem está apontando o ministério, irmão, está olhando pela janela. Vem para o meio do arraial, que no meio do arraial tem pão, tem bolo, tem carne e tem unção do Espírito Santo, tem poder de Deus, tem libertação, tem cura, tem autoridade para expulsar demônio e tem vitória e tem honra na presença de Deus, onde a arca da aliança está presente. Deus fala contigo nesta noite. Saia daqui com a arca da aliança, continua com a arca da aliança. Ela está no meio do arraial, está estremecendo. O povo de Deus está sentindo a presença, está sentindo agora. Os filisteus já estão lá fora apavorados contigo. Às vezes a gente olha, irmão, a luta está vindo, parece que o diabo está prevalecendo. Eu digo para ti que não, ele está preocupado, porque se você decreta a palavra de Deus, irmão, vai ficar estreito para ele. Por quê? Porque nós somos humanos, não, por conta da presença de Deus, por conta da presença de Deus. Onde a presença de Deus está, o capeta perde a cabeça, o capeta perde os braços, ele não pode trabalhar. Continua firme, busca Deus, que Deus vai te dar vitória. E a pergunta que Davi fez: como virá a mim a presença de Deus? Eu digo para ti, descendo, buscando, se consagrando e perseverando, que Deus é contigo. Se eu ver essa oportunidade, as palmas assim. Glória a Jesus. Quem tomou posse dessa palavra? Aleluia. Oh, glória a Jesus. Que mensagem maravilhosa. Oh, glória a Jesus.